Estamos de volta às 7h25 com o nosso quadro aqui, Entrevista em Foco. Então, desde já eu quero agradecer a presença do Dr. Eduardo Leal. Muito obrigada. E eu quero fazer uma correção. Programa ao vivo é assim mesmo, né, gente? Mas é bacana, com todo respeito. Quando a gente fala nona região, nós nos referimos à Polícia Militar. E, no caso, é o 9º departamento, viu, doutor Samuel Barreto? Muito obrigada aí. Pode puxar minha orelha. O doutor Eduardo já falou, 9º departamento, viu? Embora a gente sabe que o trabalho de vocês, todos, muito relevantes. Muito obrigada pela presença do senhor. Boa noite. Obrigado você, Cássia. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, a gente sabe, né, que o trabalho de vocês é um trabalho incansável. Uberlândia cresceu muito, a região é muito grande. Aí a gente vai falar de 9º departamento. Vocês têm desenvolvido um trabalho muito bom, principalmente o setor de inteligência, o trabalho que vocês fazem com muito afinco. Mas se o senhor fosse falar de um modo geral hoje, né, representando o 9º departamento, o que falta? Bom, Cássia, na verdade, a estrutura vem melhorando, né, ao longo dos anos. Isso é um sentimento que nós temos, mas realmente falta muita coisa. O governo tem que continuar investindo na estrutura da Polícia Civil, tanto nas carreiras, tanto no material humano, na valorização da carreira jurídica de delegado, quanto também, né, na estrutura material para os servidores desempenharem sua função. Suas funções. Então, na verdade, é uma constante melhora que nós necessitamos, mas com o que nós já dispomos hoje em dia, acreditamos que nós temos desempenhado um bom papel nesse tempo. Agora, a gente observa o seguinte, sabe, doutor Eduardo, a gente que acompanha, são apreensões de droga, estelionato, uma série de coisas, a gente tem até algumas imagens aí de muitas operações que vocês já desencadearam, um trabalho em conjunto, na verdade, Ministério Público, tudo. Mas a gente observa que vocês, muitas vezes, na linguagem popular, para que a comunidade entenda, vocês acabam pegando no chifre do boi. Porque, igual o senhor falou, falta uma série de coisas. Eu acho um absurdo, por exemplo, Uberlândia ainda não ter aí o seu centro, né, de perícia, que é uma coisa que vocês vêm lutando há muito tempo. A comunidade tem contribuído no 181, nesse trabalho que vocês desenvolvem da inteligência, tem denunciado mesmo, aumentado esse número de denúncias junto ao trabalho de vocês do 9º departamento? Sim, a sociedade sempre procura contribuir, a sociedade de bem. Em que pese, em algumas localidades, ainda existir um temor de auxiliar a polícia em virtude de uma possível retaliação por parte desses infratores. Mas nós sempre contamos com a parceria da sociedade e continuamos a fazer um apelo para que a sociedade nos auxilie, denuncie. O Disque Denúncia 181, ele é totalmente sigiloso, então, na verdade, as pessoas podem ficar tranquilas de discar 181 e continuar fazendo suas denúncias anônimas. Hoje, o número de peritos que atendem aí, a gente teve uma época que vocês passaram apertado, porque muitos homicídios, até foi criado aí, né, foram criadas as 2 delegacias para atender as 2 regiões da cidade, o número de peritos melhorou, mas agora, no desenrolar, quando vocês estão investigando um caso, apurando um caso, o que é mais difícil? Porque tem essa ligação com o Ministério Público, mas às vezes vocês também não têm bola de cristal. Então, o que é mais difícil para que chegue realmente à conclusão de um inquérito? Vocês têm um prazo. Na verdade, existe uma defasagem de material humano na Polícia Civil. Isso é um fato que existe e não está aqui para ser escondido. Existe essa defasagem e esse é o principal obstáculo para que se alcance um maior número de apurações, para que mais crimes sejam investigados com afinco. Então, na verdade, a demanda de criminalidade, ela é sempre muito grande, ela é sempre crescente. E a demanda e o número de policiais tem que acompanhar essa demanda de crimes a serem apurados. Então, na verdade, existe já um concurso público que já está em fase final agora para agentes
para investigadores de Polícia Civil, e que em breve nós receberemos mais investigadores de Polícia Civil. Já tem previsão de, no próximo ano, provavelmente, serem abertos novos concursos também. Então, acredito que essa demanda ela vai ser suprimida com a vinda de mais servidores para a Polícia Civil. Uma pergunta que eu tenho certeza que a comunidade gostaria de fazer, inclusive tem algumas coisas até no próprio WhatsApp, por que determinados crimes eles são solucionados de forma mais rápida e outros demoram, e às vezes vocês nem conseguem chegar mesmo, porque tem um prazo para que seja apresentado ao Ministério Público, né, para que se ofereça a denúncia e etc. Eu queria que você explicasse isso para a comunidade. Por que determinados crimes? Porque é filho de fulano? Não tem nada disso. Não, isso não existe. Tanto que, inclusive, vários crimes que foram solucionados em tempo recorde, em 24 horas, muitas pessoas, na verdade, não possuíam nenhum vínculo com parentesco de alguém ou uma pessoa importante na sociedade. Na verdade, vários crimes foram solucionados rápidos, de forma em que nós podemos apresentar, nós conseguimos apresentar à sociedade, e essas pessoas, as vítimas, não tinham, não foram beneficiadas em virtude de nada. Nós tivemos um caso ano passado, me recordo bem, daquela agente da dengue, da prefeitura, foi solucionado, salvo engano, em 24, 48 horas. Então, na verdade, isso não existe. Na verdade, cada crime tem sua peculiaridade. Cada crime deixa seus rastros, e esses rastros, alguns são mais difíceis de serem investigados, outros menos difíceis, e muitas das vezes nós contamos com a participação popular, às vezes auxiliando no apontamento dessa autoria. Então, cada crime tem sua peculiaridade. Então, na verdade, não existe um crime mais rápido em virtude de uma vítima ou de outra. Na verdade, a polícia trabalha mais em virtude de uma coisa ou em virtude de outra. Na verdade, não existe. Na verdade, o que existe é que a polícia está constantemente trabalhando. Um determinado crime, surgiu uma linha, ela segue aquela linha, continua investigando e apura aquele delito. Aí um outro crime, surgiu outra linha, ela continua investigando aquele delito e apura aquele delito. Então, na verdade, é um trabalho constante que é realizado e dependendo do crime, vislumbrando possibilidade de se apurar, ele é apurado. Bom, eu vou para um rápido intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta, depois do intervalo, para o senhor responder para a gente. Eu quero saber do senhor o seguinte, principalmente quando vocês dependem de perícia, dependem de análise, né, não só de material humano, tudo, de provas mesmo. O que é mais difícil? Porque é ligado a Belo Horizonte. Eu queria que o senhor respondesse isso daqui a pouco para solucionar esse crime. Tá? O doutor Eduardo Leal, ele que está representando aí o doutor Samuel Barreto, do 9º Departamento da Polícia Civil. Eu deixei a pergunta no ar, que a gente estava falando com relação a provas e tal. Antes do senhor responder, eu já quero deixar claro o seguinte. O que é? É o tal do PPI. Eu cansei de falar isso aqui. O Posto de Perícia Integrada, que até hoje está engasgado aqui na minha garganta, porque eu acompanhei isso na época do doutor Gilmar. O Beraba já tem, não que o Beraba não mereça, mas a nossa luta é, Então eu quero saber do senhor, quando tem que fazer perícia? Gente, é muita demora, doutor. Realmente, Cássia, a previsão de instalação do PPI aqui em Uberlândia, ela já era, na verdade, já era uma promessa já de alguns anos. A construção da delegacia regional, realmente também já prometida há alguns anos. Inclusive a nossa chefia, o doutor Samuel Barreto, o antecessor-chefe do departamento, o doutor Gilmar, sempre numa briga, numa batalha para conseguir esses dois, na verdade, essas duas obras que seriam muito importantes para a cidade. Deram uma maquiada lá na 16ª, né? Aí mudaram, colocaram a delegacia de plantão no Martelena, mas aí sou eu quem está falando e falo porque eu conheço. Deram uma maquiada, que papelão, hein? Aí eu quero saber, cadê os nossos políticos? Cadê os nossos deputados? Porque até hoje, será que o Uberlândia não merece? E aí, doutor, dificulta o trabalho de vocês?
Realmente, tem algumas perícias de micro e macro comparação balística, por exemplo, são realizadas lá, perícias químicas, algumas perícias realmente que somente Ossada. são... Isso, que DNA, que realmente só são realizadas em Belo Horizonte. Tem que ser enviado material para lá, o servidor tem que se deslocar para Belo Horizonte, depois esse resultado tem que vir também com outro servidor para cá. Realmente, Uberlândia já passou o tempo de ter instalado tanto de ter construído a delegacia regional, tanto ter instalado o PPI em Uberlândia. Realmente nós não entendemos por que até hoje Uberlândia foi preterida nesse ponto. Bom, depois eu quero entrar nessa questão, que já não é com ele, não. Aí a coisa é bem política mesmo, e aí a gente tem que falar. Doutor Eduardo, são várias, inúmeras as operações que foram aí feitas pelo 9º Departamento. Sempre a gente tem que ressaltar o trabalho do Ministério Público, a parceria também com a Polícia Militar, também, lógico. Agora, de todas essas operações, qual a mais difícil na opinião do senhor, ou que deu mais trabalho? O senhor lembra? O senhor tem números também para passar para gente? Olha, eu tenho alguns números, mas respondendo a sua pergunta, nós tivemos uma fase aqui que você muito bem lembra, Cássia, que era a explosão de caixa eletrônico, Exato. Que foi um crime que realmente atormentou a cidade, realmente gerou uma instabilidade social muito grande, e realmente nós passamos anos no combate a esse tipo de crime. E eu me recordo, e eu fiz umas contas recentemente aqui, foram presas só numa operação minha, que durou 3 anos, era uma operação ininterrupta de roubo e furto a banco, e furtos a caixa eletrônicos. Foram mais de 65 pessoas presas só numa investigação minha, sem contar os serviços da Polícia Militar, que sempre realizaram diversas prisões, aí, mais de 100 prisões ao longo desses anos em relação a esses infratores. Então, na verdade, essa foi uma operação ininterrupta de combate a esse tipo de delito que nós conseguimos hoje, não, obviamente, com o trabalho só da polícia, mas com outros trabalhos, dos trabalhos dos bancos, dos trabalhos dos vereadores locais, um trabalho integrado entre várias frentes para diminuir esse tipo de delito. Foi uma vitória muito grande ter diminuído esse tipo de delito na região. Em relação a números, Cássia, só para você ter ideia, só no 9º Departamento, que engloba a regional de Tuiutaba, Araguari e Uberlândia, foram apreendidos mais de 2.500 quilos de droga, mais de 2.000 toneladas e meias de droga, só no primeiro semestre desse ano, até o mês passado, desculpa. Foram apreendidas mais de 500 armas de fogo pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Foram mais de 3.500 pessoas foram autuadas em flagrante ou presas em virtude de mandado de prisão nas delegacias de plantão do 9º Departamento. Então, na verdade, é um volume muito grande de serviço, de trabalho que vem sendo feito, que vem sendo desempenhado. Nós mantemos sempre operações de combate a roubo de veículos, operações de combate ao tráfico de drogas, ao roubo de cargas, que também assolava a região, roubo e desvio de cargas. Também foi feita uma operação pela agência do departamento no início do ano, que desmantelou uma das principais quadrilhas de desvio de carga na região, o que gera um grande problema social, Cássia. Porque o aumento de índices de roubo e desvio de carga na região gera com que o aumento do seguro aumente, os caminhoneiros são obrigados a ter que preencher mais requisitos para conseguir realizar os transportes, eles desviam das rotas aqui do Triângulo. Então, na verdade, sempre nós mantemos operações nessas frentes de trabalho. Tráfico de drogas, contra o patrimônio, roubo, que são crimes que assolam a sociedade em geral, né? Bom, eu quero agradecer a participação do senhor, a presença do senhor. Mais uma vez agradecer o doutor Samuel Barreto, né, que está sempre aqui com a gente. E a nossa conversa não para por aí, não. Teremos muito mais. E eu quero deixar registrado aqui, 127 anos Uberlândia comemora. Aí, pra tirar de Uberlândia é uma maravilha, né? Agora, pra pôr, é difícil. Jesus te abençoe. Até amanhã.